Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Vamos ler a palavra do Senhor essa manhã, em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu quero meditar nesse texto hoje. Nós temos a instalação dos nossos oficiais que foram eleitos por essa igreja nessa manhã. Por isso eu quero aproveitar esse ensejo, essa oportunidade, para meditarmos um pouco sobre essa realidade da igreja, com os seus oficiais, a como o apóstolo Paulo nos coloca em sua carta, sua primeira carta a Timóteo, e chamo você também a orar pela família da semana, Adriele, e Heitor, e que o Senhor esteja também conduzindo sua casa e assim como conduzindo também as nossas. Como sempre lembramos, somos todos igualmente necessitados aqui, carentes de que o Senhor nos conduza. Vamos ler o texto da palavra de Deus, então, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2, e após o que nós oraremos, e também oraremos pela vida de Adriele e Heitor. Diz assim a palavra de Deus: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Vamos orar? Amado Senhor, em nome de Jesus pedimos Tua graça e Tua misericórdia, pedimos que o Senhor nos instrua em Tua palavra, e aqui também queremos rogar pela vida de Adriele, de Heitor. Deus amado, estenda a sua mão, seja gracioso para com ela, seja gracioso para com Heitor, que o Senhor dê crescimento, que o Senhor sustente, que o Senhor dê direção, Senhor. Em nome de Jesus, que tua serva, seu filho, possam crescer na graça, no conhecimento do Senhor, possam te servir e te glorificar, Senhor, neste mundo, cada dia mais, crescer na intimidade contigo, na oração, na palavra, na dependência do Senhor. É isso que nós te clamamos, assim também por nossas vidas. A glória do Senhor mesmo, aqui em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vivemos em um mundo que, de forma estranha, tempos que, de forma estranha, têm tornado os nossos relacionamentos frágeis. A nossa cultura, ela rivaliza com toda a autoridade e, ao mesmo tempo que faz isso relativizando toda a autoridade, ela banaliza a própria pureza. Vivemos uma cultura cada vez mais promíscua e que dissolve o conceito, a essência do que é de fato ser família. E por isso, quando falamos e tratamos sobre família, muitas vezes precisamos reafirmar ou anunciar novamente os próprios conceitos bíblicos do que seja família. O fato é que a sociedade perdeu completamente o seu senso ou o seu referencial da honra, do respeito, o referencial sobre pureza e um referencial de hierarquia, referencial de uma conduta que nós precisamos ter entre as gerações. O fato é que Paulo exorta aqui Timóteo como pastor de uma igreja, mostrando que a igreja do Senhor, ela, nesse aspecto, ela é completamente contracultural. Ela precisa andar na contramão de tudo isso.
Paulo escreve a um jovem pastor, um pastor que estava na cidade de Éfeso, que nós já meditamos sobre essa carta que Paulo também escreve à igreja de Éfeso. E Timóteo está nessa mesma cidade, pastoreando essa mesma igreja, uma cidade que é moralmente corrompida, até muito mais corrompida do que os nossos dias. Não apenas Paulo faz ali uma exortação doutrinária, como muitos olham para a carta de Timóteo apenas como um ensino doutrinário, uma tentativa de mostrar como essa doutrina deve ser prezada, mas Paulo ensina ali, através da doutrina e da sã doutrina que está enfatizando e pedindo para que Timóteo busque, Paulo está ensinando como nós somos ou devemos ser uma família redimida no Evangelho, no sangue de Cristo. O fato é que quando nós observamos a carta inteira, nós observamos que por onde o Evangelho passa, por onde o Evangelho chega, ele cria um povo. O Evangelho molda, ao mesmo tempo que cria esse povo, ele não apenas junta uma multidão de pessoas ou de seguidores, mas ele molda todos os seus relacionamentos. O Evangelho molda a maneira de olharmos, de vermos, de enxergarmos todas as coisas, todas as relações. O Evangelho transforma, de fato, essas pessoas que ele alcança. Primeira carta de Timóteo, então, muitas vezes é também tida como um manual pastoral. Aquilo que um pastor deve, um presbítero deve fazer, um diácono deve fazer, mas é preciso enxergar que ela não é apenas um documento conduzindo pastores e oficiais a se conduzirem na igreja, mas ela é uma preservação que Paulo está construindo ali. Um mecanismo, uma forma de preservar a igreja diante dessas ameaças, que são ameaças, sim, doutrinárias, porque a mentira, a imoralidade, a idolatria é exatamente o contexto em que Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso, a igreja que Paulo também escreve uma carta a esses mesmos irmãos. Eu quero que você observe alguns versículos no decorrer dessa carta, para que a gente possa perceber esse contexto mais explícito, e Paulo deixa isso claro. Capítulo 1, versículo 3, nós temos aqui então Paulo descrevendo que Timóteo está de fato em Éfeso. Já no versículo 4 desse mesmo capítulo, então, o contexto que Paulo nos revela aí é que falsos mestres estavam promovendo ali discussões, altercações, especulações imensas e diversas no meio da igreja. Versículo 7 do mesmo capítulo, nós temos uma revelação aqui de como a própria lei era usada de forma ilegítima. E seguindo para o capítulo 2, havia uma desordem no culto e Paulo está orientando, sim, a igreja como se conduzir, como que se deve caminhar com o culto, com a ordem da igreja, com tudo aquilo que deve ser praticado. Capítulo 3, de forma resumida, nós temos então aqui Paulo exigindo uma rigorosa qualificação para os oficiais. O capítulo 3 faz exatamente essa abordagem e esse resumo para a gente. E no capítulo 4, já no versículo 1, Paulo também mostra que nos últimos tempos, e é preciso olhar que a construção original, gramatical original, não se refere a tempos que viriam, mas Paulo está se referindo aos tempos atuais. Então, quando ele diz últimos tempos, ele está falando do presente momento, dizendo que este presente momento já é os últimos tempos. Surgiriam, então, apóstatas. E ele está tratando isso dentro do corpo que se chama igreja.
dentro desse conjunto eclesiástico de pessoas que se juntam ali, se denominando a própria igreja do Senhor. E Paulo está dizendo, esse é o contexto dos nossos dias. Os últimos tempos é assim e serão assim. Então, 1 Timóteo, no versículo 15 do capítulo 3, Paulo mostra então qual é o propósito dessa sua carta. Ele diz assim, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Observe bem isso aqui. Antes de Paulo tratar sobre os relacionamentos, o texto que nós lemos, capítulo 5, e nós vamos chegar ao versículo de volta, Paulo define agora a igreja como casa de Deus. E o propósito então dessa carta é que ele possa ficar ciente, o pastor Timóteo esteja ciente e oriente a igreja como é que se deve proceder nisso que Paulo está chamando aqui de casa de Deus. Capítulo 5, então, os versículos que lemos, é exatamente uma aplicação dessa eclesiologia, dessa teologia da igreja que Paulo está fazendo e que ele chama, então, aqui, essa igreja de casa, a casa de Deus. E agora, no capítulo 5, então, eu quero ver com você sobre essa sã doutrina que preserva a igreja como família. Família santa, corpo de Cristo, organizado, estruturado, e isso sendo feito sempre pela sã doutrina. Então, observe aqui dentro desse contexto, um contexto eclesiológico, a igreja, em primeiro lugar, Paulo coloca aqui como sendo casa de Deus. Ele não está apenas aqui no capítulo, nesses primeiros versículos do capítulo 5, Paulo não está apenas organizando comportamentos. Paulo não está apenas dizendo como exteriormente nós devemos proceder, mas ele está protegendo a identidade da própria igreja do Senhor. Então ele primeiro afirma a igreja como casa de Deus, a coluna e baluarte da verdade, e agora no capítulo 5, Paulo começa a nortear as nossas condutas, mas apelando para aquilo que nós e cada um de nós sempre tem de forma mais íntima, mais introjetada. Então, as orientações que Paulo dá são orientações trazendo exatamente a família como esse padrão e parâmetro que nós devemos também nos conduzir e ter a igreja. Versículo 5 do capítulo 1, Paulo diz que o intuito da presente admoestação, observe, a carta é de fato uma admoestação. Paulo está tentando conduzir Timóteo e toda a liderança e a igreja dentro desse caminho que ele entende que visa o amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Veja qual é a finalidade da sã doutrina. Paulo não usa aqui sã doutrina apenas como um instrumento frio que deve conduzir a moralidade e os passos e o comportamento dos crentes, mas a sã doutrina é para produzir um amor realmente genuíno. A finalidade dessa exortação visa o amor que procede de um coração puro. E esse coração puro, na teologia paulina, é exatamente o coração que foi alcançado pelo sangue de Cristo Jesus. Um coração purificado. Quando chegamos então ao capítulo 5, Paulo mostra como é que esse amor se manifesta nessas relações. Paulo mostra como é que as gerações devem se conduzir, precisam se conduzir, mas não apenas por um comportamento correto. Observe, Paulo não usa aqui categorias administrativas.
Ele não usa aqui categorias militares que ele podia usar e já fez também quando se refere aos crentes, dizendo que nós somos soldados, nós fomos arregimentados pelo Senhor para o seu exército. Mas aqui Paulo está traçando uma eclesiologia, Paulo está trazendo uma teologia um pouco mais aprofundada para a igreja, dizendo então que nós devemos exortar aos mais velhos como pais, às mulheres mais velhas como mães, aos homens de mesma idade, aos moços, que seriam os rapazes, como irmãos, e às jovens moças como irmãs, com toda a pureza. Veja, Paulo não está fazendo aqui uma metáfora poética. Paulo não está usando um recurso de linguagem apenas para comunicar. Isso aqui é uma realidade teológica. E é aqui que nós tropeçamos muitas vezes. A maior parte do cristianismo ocidental tem tropeçado na visão e na construção daquilo que é a igreja, porque tropeça nesses aspectos quando simplesmente olha para essas referências bíblicas, mostrando como que é a casa de Deus, a família de Cristo, a família de Deus, e simplesmente olhamos para isso como se fossem figuras de linguagem, para a gente entender um pouco mais. Mas a gente sempre mantém uma certa linha que separa e nos distingue daquilo que é a nossa família e daquilo que é as relações na igreja, ou daquilo que são as relações da igreja. Então, eu quero olhar com você Romanos capítulo 8, versículo 15, para que você observe que isto não é uma metáfora, isto é uma realidade teológica. É assim que a igreja em Cristo é. Ela se tornou, nós nos tornamos, nós passamos a ser pais, mães, irmãos em Cristo Jesus, e isso não é uma figura de linguagem. Romanos capítulo 8, versículo 15, o apóstolo Paulo diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, para vivermos outra vez atemorizados. Mas qual o espírito que nós recebemos? Nós recebemos um espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. O Senhor Jesus nos ensinou a orarmos exatamente assim, a nos dirigir a Deus como nosso Pai. Isso para o judeu é uma quebra de paradigma e que eu e você também precisamos quebrar. Porque muitas vezes nos dirigimos a Deus, nos relacionamos com Deus, como se Ele permanecesse sendo simplesmente aquele Criador soberano de todas as coisas, aquele que está totalmente distante de nós. Mas nos esquecemos que em Cristo Jesus nós tivemos a revelação plena desse Deus. E a revelação plena desse Deus se chama Deus Pai. Abba, Pai, em Cristo Jesus, nós temos agora um Deus que não é simplesmente um Deus que conduz tudo com sua soberania, mas é um Deus que nos ama individualmente como nosso Pai, e o nosso Pai perfeito, o Pai do qual todos os outros termos, imaginação que seja, para qualquer outro pai, procede dele. Se eu e você podemos ser pais, se eu e você podemos buscar algum significado na paternidade, nós encontramos esse significado em Deus. Mas nós temos essas realidades tão distantes, de forma tão dicotomizada, que muitas vezes nós olhamos para a realidade dos nossos pais como uma realidade caída, uma realidade de falhas, e aí nós transferimos isso para Deus, quando o processo precisa ser o contrário. Na perfeição do nosso Deus, na santidade do nosso Deus, que se revela para nós como um Pai, nós podemos olhar para os nossos pais e enxergar a graça de Deus simplesmente aceitando, redimindo em Cristo Jesus e dando esperança para o nosso próprio caminho, aperfeiçoamento e santificação em Cristo, porque é em Deus e na família que Deus nos inseriu que nós podemos ver esperança para os pais e para as famílias menores onde nós estamos inseridos no decorrer da semana. Veja o que a confissão de fé, por exemplo, diz no capítulo 12, quando trata sobre a adoção. É que todos
que são justificados em Cristo Jesus, Deus se digna em e por meio do seu Filho Jesus Cristo fazer participantes da graça da adoção. E por esta graça da adoção, todos nós somos recebidos nos números dos filhos de Deus e gozam da liberdade e privilégios deles. Têm sobre si mesmos o nome dele e recebem o Espírito Santo de Deus, o Espírito da adoção. Têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba Pai. Quando a palavra de Deus trata sobre família, família de Cristo, dizer que a igreja é a casa de Deus, nós não estamos falando apenas como uma figura para que a gente tenha um modelo e um parâmetro, mas ela está dizendo: esta é a realidade que se impôs sobre nós. Isso foi imputado a cada um de nós. E é a partir desta realidade que nós podemos ter do lado de fora algumas figuras que a gente pode até aplicar para a nossa vida. Mas a realidade mais concreta que existe agora em nós é que eu e você, na igreja do Senhor, somos sim uma família. Sem essa doutrina, família, igreja, família, uma família que foi regenerada pela graça de Deus, por essa graça que é soberana, porque não foi eu e você que escolhemos isso. Foi Deus que fez isso em Cristo Jesus. Sem esta doutrina, olharmos para esses 2 primeiros versículos do capítulo 5, seria apenas tratar sobre uma ética social. Como que nós podemos socialmente, de forma ética, ilibada, moralmente correta, nós deveríamos nos relacionar. Mas quando olhamos para essa base teológica, esse texto nos aponta para aquilo que é um fruto, aquilo que é uma consequência natural da pregação do Evangelho. Os efeitos que o Evangelho causa em nosso coração, em nossa vida e em nossas relações. Igreja não é um clube religioso. Igreja é uma família composta por filhos que foram regenerados. Se Deus é nosso Pai, então, o irmão ao seu lado não é um competidor seu, não é um concorrente seu, não é um adversário seu. O irmão ao seu lado não é uma pedra no seu sapato, não é um calo a te incomodar. O irmão ao seu lado é seu irmão. Parece simples, mas é exatamente essa coisa simples, óbvia, que tantas vezes precisa ser dita. Nós somos família. Em Cristo, eu e você precisamos entender como Zagallo na Copa de 94. Vocês vão ter que me engolir. E você pode até brincar com o outro, dizendo assim: mas difícil é me engolir. Aí você não sabe como é difícil me engolir. Mas temos que entender que não dá para simplesmente dizer assim: para mim não dá mais. Não aguento mais. Irmão querido, essa realidade não pode ser retirada, porque seria como retirar a própria realidade da salvação dos eleitos de Deus. Se salvação em Cristo Jesus não se perde, os efeitos da salvação também não podem se perder, serem anulados. Eu e você somos irmãos. Isso é uma bênção de Deus. Mas em segundo lugar, e eu quero pensar um pouco sobre isso por causa, inclusive, da nossa instalação dos nossos oficiais hoje aqui. Há uma autoridade que Paulo está manifestando aqui em um contexto específico, que é um contexto em que há falsos mestres na igreja. Timóteo
estava enfrentando ali naquela igreja oposição de heresias mesmo, falsos mestres, levantando assuntos que simplesmente não conduziam a nada. E aqui eu e você precisamos entender. Veja, há necessariamente pessoas para atrapalharem o andamento, a paz, a condução da família de Deus, da casa de Deus. Necessariamente elas não precisam estar ensinando de forma ativa falsas doutrinas. Mas para você atrapalhar a paz, a comunhão, o andamento da casa de Deus, você pode simplesmente começar a levantar questionamentos sobre aquilo que está sendo ensinado. Isso é uma ação mais sutil. E Paulo fala isso sobre conversações frívolas, altercações, coisas que simplesmente não conduzem a lugar nenhum. Discutir o sexo dos anjos. Anjo tem masculino e feminino ou não tem? Esse tipo de coisa que eu estou citando isso aqui, que é uma bobagem, mas há muitos mais questionamentos que podem ficar sendo levantados no meio da casa de Deus, que simplesmente atrapalham o andamento da igreja do Senhor. Eu e você precisamos entender que há uma sutileza naqueles que se levantam para atrapalhar o andamento da igreja, que muitas vezes não se percebe de forma clara, porque parece inclusive questões piedosas, questões que são levantadas como se aquele coração realmente precisasse de uma resposta, mas que ficam levantando dúvidas e dúvidas e dúvidas. E Paulo diz que tudo que não procede de fé é pecado. Ou seja, quando eu e você começamos a ter muitas dúvidas e dúvidas sobre coisas que não têm fim, sobre questionamentos que simplesmente não vão chegar a lugar nenhum, o efeito disso é que o seu coração vai ficar envolto em dúvida. E por causa disso, aquilo que você vai começar a praticar não procederá de fé genuína, convicção da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz é o que acontece dessa forma. Quando nós procedemos dessa forma, nós estamos em pecado. Paulo diz então a Timóteo que rogou a ele que permanecesse ainda em Éfeso para admoestar a certas pessoas, versículo 3 do capítulo 1, a fim de que não ensinem outra doutrina. Veja, ele começa o capítulo 5, versículo 1, dizendo para não admoestar aos idosos. Me permita voltar ao texto. Não repreenda ao homem idoso. São duas palavras aqui distintas que Paulo usa. Não repreenda ao homem idoso, mas o capítulo 1, ele afirma que Timóteo está ali para admoestar. Timóteo precisava confrontar esses erros. Timóteo precisava barrar os efeitos e até mesmo o início dessa produção de erro no meio da igreja. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo que é preciso tomar um cuidado com relação aos idosos. Como é que um jovem, então, pode confrontar homens mais velhos? Como é que isso se encaixa nessa mesma carta? Paulo responde dessa mesma forma, então. Não repreenda ao homem idoso. Porque a palavra que Paulo usa aqui para não repreenda ao homem idoso, ela indica um ataque verbal. Seria uma grosseria mesmo. Cuidado com a forma que você vai falar com um homem mais velho, porque você não pode tratá-lo sem a devida honra. Veja qual é o nível dessa verdade, irmãos. Timóteo está ali para admoestar falsos mestres que eram mais velhos do que ele. Eles estão ensinando coisas erradas. Eles estão atrapalhando o andamento e o crescimento da igreja. Mas Paulo está dizendo a Timóteo, você precisa corrigi-los sem grosseria. Você tem que respeitá-los. Você tem que chegar diante deles e você precisa, de fato, repreendê-los como você estivesse repreendendo seu próprio pai. Veja que coisa espetacular que só o evangelho pode produzir em nós.
Como é que você se dirige a alguém que você sabe que está disseminando, muitas vezes, discórdia, disseminando teologia equivocada, errada, disseminando doença para a saúde espiritual da igreja, mas você tem que se dirigir a essa pessoa, sentando com ela e tratando como seu pai. Sabe, quando seu pai cometeu aqueles erros, e mesmo assim você foi falar com ele com um profundo cuidado, e às vezes até medo, né? Alguns diriam. Paulo está dizendo que é assim que a gente precisa se conduzir. Timóteo tem que corrigir, mas como se ele fosse um filho, não como alguém que vai agredir. Olha, isso tem aplicações para a sua casa também, não é? Filhos. É assim, sabia, que se faz com os pais? Não quer dizer que não pode questionar. E eu espero que você escute isso em sua casa. Quer dizer que você precisa questionar como um filho. E Paulo está dizendo isso a Timóteo. Timóteo, você tem que corrigir esses homens. Mas você tem que corrigi-los como um filho. Porque eles são mais velhos que você. Isso é crucial nesse contexto da carta. Porque ele tinha que lidar com esses presbíteros. Ele tinha que lidar com esses líderes problemáticos. Você está aí exatamente para isso. Veja capítulo 5, versículo 19 e 20. Como Paulo diz também assim: não aceite denúncia contra presbítero, não exclusivamente sob o depoimento de exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos. Então veja, Paulo equilibra isso aqui. Há um equilíbrio perfeito aqui de honrar, ou entre honrar os mais velhos, mas também disciplinar quando necessário. Ao mesmo tempo, o zelo de que não se pode simplesmente ouvir uma denúncia contra a liderança sem que tenha, de fato, um depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Não é simplesmente assim, eu ouvi falar que aconteceu isso. Mas 2 ou 3 testemunhas precisam, porque nós estamos tratando sobre a casa de Deus. Não se pode tratar como se fosse uma coisa qualquer. E é assim, muitas vezes, irmãos, que o nosso coração tem a disposição para fazer. Quero trazê-lo de volta, mais uma vez, à confissão de fé. Capítulo 30. A nossa confissão diz que o Senhor Jesus instituiu governo e disciplina para ganhar o irmão ofensor. O que Paulo está conduzindo, então, Timóteo, e Calvino comenta isso também sobre o texto, é que idade exige honra. É preciso, sim, resgatar isso em nossa geração. Uma geração que relativizou as autoridades, nós precisamos dizer novamente, idade exige honra. Não se pode tratar pessoas mais velhas como se fosse seu parceiro. Já ouviu isso? Não fale comigo como se eu fosse seu parceiro. E eu ouvia muito isso, mas eu nem sabia o que era parceiro, né? Eu sabia que eram meus amigos, essas coisas assim. Mas é de emparelhamento. É seu parceiro. Aquele que está no mesmo nível. O que isso está dizendo é: respeita a autoridade, menino. Respeita a idade. Idade exige sim respeito. E o Senhor Jesus, Paulo, também nos afirma que ao mesmo tempo que idade exige respeito, idade não é imunidade. Isso é o equilíbrio cristão. A idade requer que nós respeitemos, mas a idade não torna ninguém imune a erros e a disciplina. Isso é a casa de Deus. A autoridade bíblica é sempre regulada pela palavra de Deus. Mas, em terceiro lugar, eu queria pensar sobre essa pureza. E agora uma pureza que está em um contexto de uma
total apostasia moral. Um desvio moral completo. Capítulo 4 de 1 Timóteo. Paulo alerta, no versículo 1, que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Versículo 12, se você também acompanhar comigo. Ninguém despreze a tua mocidade. Veja, isso é para Timóteo. Pelo contrário, Timóteo, torna-te o quê? Padrão. A palavra aqui para padrão é a mesma palavra para cânon. É a linha, a régua, aquilo que regula. Padrão dos fiéis torna-te a tua conduta de forma que todos os fiéis possam ser regulados pela sua. A sua conduta ser aquilo que todos vão olhar e dizer assim, é desse jeito. É desse jeito que se faz. Não tem questionamento, não tem dúvida. Só olha, a palavra diz isso, olha lá para Timóteo. A palavra diz isso, olha lá para Timóteo. Ah, não olha para tal e tal que fica levantando altercações. Olha para a vida piedosa de Timóteo. É o que Paulo está dizendo. Essa pureza que Paulo trata no versículo 2 do capítulo 1, quanto à admoestação das irmãs mais novas, está conectada, então, com esse testemunho, que é um testemunho público da igreja. Eles estão em Éfeso. Éfeso é uma cidade marcada por uma adoração promíscua a uma deusa, que eles ofereciam cultos a essa deusa, que era uma verdadeira promiscuidade cultual, mas que, por causa da religiosidade promíscua, a promiscuidade, então, tomava conta da vida e da cultura daquela cidade. Paulo está dizendo à igreja, Timóteo, a casa de Deus, a família de Deus, transformada por esse evangelho, alcançada pelo sangue de Cristo, ela precisa se conduzir com pureza. Então é por isso que ele diz, as moças como as irmãs, com toda pureza. E a palavra para pureza aqui é a mesma raiz da palavra de santo, da palavra santo. Então, Paulo está alertando aqui de fato para uma santidade. E essa santidade não é produzida humanamente falando. Ela é produzida em toda a teologia paulina pela restauração do evangelho e pelo Espírito Santo de Deus. Não é apenas uma ausência de escândalo, mas é uma integridade que Paulo está falando interior. Veja o versículo 16 do capítulo 4. Então Paulo diz a Timóteo também, tem cuidado de ti mesmo. Essa santidade não é uma santidade produzida apenas por uma adoção de comportamentos moralmente corretos, mas é uma santidade produzida a partir de um cuidado que nós temos de nós mesmos, olhando para a nossa própria vida, olhando para o nosso próprio ser, sondando o nosso próprio coração, enxergando que vida genuína, ela anda entrelaçada com a própria doutrina, porque é a própria palavra de Deus, ensinada com sua verdade, que pode então produzir a liberdade que o nosso ser necessita para uma pureza moral verdadeiramente produzida por Cristo. Ortodoxia e ortopraxia caminham juntas. Elas estão de mão dadas e não pode soltar. Senão, o que nós vivemos quando queremos apenas uma atitude correta, isso é um moralismo, isso é uma religiosidade cheia de mérito diante de Deus. Mas Paulo está tratando sobre uma transformação que é interna, é genuína. Esses que são regenerados são ainda mais santificados, real e pessoalmente. Capítulo 13 da nossa confissão diz. Nós somos regenerados e por causa dessa regeneração somos real e pessoalmente santificados em Cristo Jesus.
é pureza relacional. E essa pureza é uma consequência da regeneração. Nós não estamos tratando, Paulo não está tratando sobre um legalismo simplesmente, mas é fruto dessa união com Cristo. E observe então para que nós finalizemos. Essa é uma carta que Cristo é completamente o centro. Ele está conduzindo as atitudes, a postura, mas Cristo está o tempo inteiro sendo evidenciado. Capítulo 1, versículo 15, Paulo diz que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Capítulo 2, versículo 5, não há somente um Deus. Há somente um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Capítulo 3, versículo 16, ele fala de Jesus dizendo, aquele que foi manifestado na carne. Toda essa carta é extremamente cristocêntrica. O apóstolo Paulo está chamando a atenção o tempo inteiro para a pessoa e para a obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando ele diz, não repreendas ao homem idoso, antes exorta como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Paulo está tratando aqui sobre essa realidade que é uma consequência da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, em sua natureza pura e santa, agora habita em nós. E essa habitação de Cristo nos conduz, então, a vivermos exatamente desta mesma forma. Toda essa carta nos revela um Cristo que é o próprio Filho, o Filho que foi obediente e santo. Toda a carta nos revela que esse é o Cristo que é o cabeça da sua igreja, essa casa de Deus, esse corpo é o corpo de Cristo. A carta nos mostra que esse também é o próprio noivo, é aquele que a igreja se submete. E toda a nossa postura, respeito, honra, toda a pureza que nós devemos ter em nossas relações é porque nós nos submetemos àquele que nos resgatou, àquele que é o nosso Senhor. Essa família reflete esse caráter do Senhor, que é o noivo da sua igreja, que resgatou a sua noiva, que deu seu sangue pela sua noiva. É esse caráter que deve estar manifestado em nós. E por isso, nesse tempo de confusão doutrinária que nós vivemos, há um chamado que eu quero fazer, queridos, que é que nós possamos preservar, resgatar e preservar honra. Nós não podemos combater erro com arrogância. Nós temos que honrar aos mais velhos, como a paz. Jovens, vocês precisam aprender a honrar os mais velhos. Jovens, vocês precisam aprender a honrar aos líderes. Idosos, precisamos acolher, precisamos discipular os jovens. E essas barreiras geracionais, elas não podem existir na igreja do Senhor Jesus Cristo, casa de Deus. Porque o que une as gerações é a submissão à palavra de Deus. Igreja onde as gerações se distanciam umas das outras, são igrejas que a palavra de Deus tem sido desprezada. Não é possível sermos fiéis à palavra e desprezarmos a relação próxima, unida, entrelaçada que deve existir entre as gerações. Nesse tempo de crise de autoridade, em segundo lugar, nós temos que exercer uma liderança bíblica. E aqui eu me dirijo diretamente aos oficiais que foram eleitos, que hoje receberão também
a instalação e tomarão posse do novo mandato, conduzindo e liderando essa igreja. O que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, é nem tirania, mas também não permissividade. Não podemos ser líderes tiranos, mas também não podemos ser permissivos. Nós somos chamados a exercer a autoridade bíblica e exercer essa autoridade com mansidão. Não pode repreender aos idosos, mas deve se admoestar com toda brandura, com toda mansidão. Corrija sem agredir, mas corrija. Porque podemos, nas nossas falhas, na busca de não querer agredir, nós começamos a deixar de corrigir. E a palavra de Deus nos chama a esse equilíbrio. Correção visando o bem do faltoso. Correção não é para expulsar. Correção é para chamar para junto, para andar no trilho correto. Aos pais, por exemplo, lembre-se que palmada não é agressão. Aqui a frase serve para os dois. Quando alguns afirmam que palmada é agressão e por isso não dá palmada, mas um outro lado afirma que palmada não é agressão e agride quando dá a palmada. É preciso corrigir, mas não é agredir. Não é violência alheia. É correção e amor. Aos membros dessa igreja que elegeram seus líderes, recebam a correção com humildade. O Senhor corrige a quem ama. Não inverta o problema como se aquele que lhe corrigisse, mesmo quando ele não tenha tanta habilidade em fazer. Não esqueça que a inabilidade do outro em corrigir não anula o fato dos seus problemas ou do seu erro. E nesse tempo também, em último lugar, de uma profunda imoralidade cultural que nós vivemos, eu e você precisamos, queridos, sermos mais radicais para preservarmos a pureza da igreja. Santidade não é um item opcional para a igreja de Cristo. A santidade de Cristo em nossas vidas é a identidade da igreja. É a marca principal da igreja. Proteja a pureza nos relacionamentos que você tem. E por isso eu queria pensar aqui num cuidado que você precisa ter com 3 coisas. Intimidade emocional indevida. Cuidado, jovens. Você que está buscando pessoa para casar. Você que está buscando o amor do seu coração, da sua vida. Cuidado, proteja-se de intimidade emocional indevida. Há níveis de intimidade que só foram entregues ao homem e à mulher para o casamento. E isso é uma proteção que Deus dá ao seu filho. Não é simplesmente um não querer que você desfrute o prazer da vida. Esses prazeres têm o lugar e o tempo devido. E quando eles são, de fato, vividos nesses momentos, eles são vividos com toda a intensidade e profundidade. Quando o momento é errado, nunca é, de fato, abençoado. Nunca é pleno. Sempre está faltando, porque sempre abrirá um vazio maior em seu coração. Cuidado com conversas ambíguas. Conversas ambíguas precisam ser retiradas, querido, dos nossos encontros, dos nossos diálogos, das nossas conversas. Pureza é marca da igreja.
A gente não pode negociar isso. A gente precisa tomar cuidado com isso. Por amor a Cristo. Não é simplesmente por uma religiosidade, por um moralismo barato. E por isso, eu e você também precisamos evitar ambientes que alimentem aquelas que são as suas tentações. Você sabe as tentações que você tem. Você sabe as coisas que chamam a atenção dos seus olhos. Evite ambientes que alimentam ainda mais as suas tentações. Se você ama a Cristo, se você quer caminhar como Ele, você tem que simplesmente evitar. Porque quando eu e você alimentamos as tentações, simplesmente não há como fugir delas. Nós vamos cair. E o Senhor nos ensina a orarmos para que a gente não caia em tentação. A carta de Timóteo, então, querido, de forma resumida, é uma doutrina que protege a igreja. A carta nos ensina ordem, hierarquia, honra, mas ela ensina que isso preserva a igreja. Não é hierarquia, ordem, honra, simplesmente para que essas coisas existam. É para que a igreja seja preservada. Santidade é um elemento distintivo da igreja. Não é opcional. E no coração disso, há uma verdade aqui que é gloriosa. E é exatamente que eu e você somos a casa de Deus. Nós estamos aqui porque somos essa casa. Por isso vivamos, pratiquemos a vida como uma família de Deus genuinamente. Eu e você somos chamados a dependermos de Cristo para que a nossa vida tenha autoridade sobre nós, tenha honra em nossas relações, mas acima de tudo, a pureza de Cristo. Em nome de Jesus que nós precisamos clamar e buscar por isso, para que a igreja cresça. Cresça por esse caminho, um caminho santo, na palavra e no procedimento. Vamos orar, fechar os nossos olhos. Pai querido, em nome de Jesus, santifica o teu povo. Santifica-nos, Senhor, em teu Filho. Aplica a tua palavra, Senhor, ao nosso coração. Para a honra, para a glória do teu nome. Que as nossas casas sejam instruídas como a tua igreja. E que a nossa igreja tenha intimidade santa como nossas casas. Para a glória do Senhor. Exaltação do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, Pai.